Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2024. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre o padrão bíblico da vida cristã. Que a lição de hoje, a lição de número 5, nos traz o tema A Realidade Bíblica da Santificação Cristã. Nessa lição nós iremos estudar a necessidade e a realidade da santidade cristã. Lembrando que você que ministra na sua igreja com slides, seja então um assinante do ebdemfoco.com. Isso mesmo, você que ministra na sua igreja usando slides, seja um assinante do ebdemfoco.com. E sendo um assinante do ebdemfoco.com, você terá slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. E o conteúdo da assinatura que você fará no ebdemfoco.com contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, são mais de 70 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Lembrando sobre os slides gratuitos que o ebdemfoco.com está disponibilizando para você. Por exemplo, nesta lição nós estamos falando sobre salvação. Você vai lá, digita ebdemfoco.com, entra ali na página inicial do ebdemfoco.com, como você está vendo aqui no canto superior direito, e você então coloca ali em buscar e coloca a palavra que você desejar, o assunto que você deseja pesquisar. Para essa lição de número 5 que nós estamos estudando, nós estamos falando sobre salvação. Então eu coloquei lá, salvação, apareceu a lição 4, né, a realidade bíblica da salvação. Apareceu uma lição 9, aqui falando sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja, né, que tem um contexto também sobre batismo, salvação. A fé para crer na salvação eterna, uma lição de número 9, acredito que seja do ano passado. E tem uma série de outras, né? Tem a salvação ofertada por Jesus, uma série de outros conteúdos, né? De outros slides referente ao tema da lição que nós estamos estudando. E em relação a outros temas que você precisar, é só você então acessar ebdemfoco.com e no campo buscar, você procurar pelo tema que você desejar, você vai encontrar uma série de slides gratuitos para você baixar e ministrar na sua igreja. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E sabe o que é incrível? Você pode baixar todos eles aqui no ebdemfoco.com. Basta você se tornar um assinante do ebdemfoco.com, você terá acesso a todo o conteúdo do ebdemfoco.com. Então acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94, é o DDD 984092869. Então é isso aí. Vamos para o nosso comentário da lição desta semana. O texto principal dessa lição se encontra em Hebreus 10:10, né? Que é um texto muito conhecido que diz: na qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Esse contexto do capítulo 10 fala sobre o poder santificador do sacrifício de Cristo
em relação ao poder santificador do sacrifício dos animais no antigo culto judaico. E aqui o escritor aos Hebreus está enfatizando que a nossa santificação foi feita uma vez, né? A santificação posicional, que nós vamos ver daqui a pouco, foi feita uma vez pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós iremos ver que nós podemos falar de santificação em 3 aspectos, né? O posicional, o progressivo e o final. E aqui nós estamos vendo que o escritor aos Hebreus nos afirma que há uma santificação posicional que é feita uma vez, que é quando nós aceitamos Jesus, que nós confessamos que ele é o Cristo de Deus. E aí, por causa dessa confissão, dessa fé, o seu sangue nos purifica e nos torna santo por causa da nossa posição em Cristo. O resumo da lição nos diz: a santificação não somente é possível, mas também esperada por Deus em nossa vida, né? E eu posso acrescentar, não somente possível e esperada, mas é necessária, né? Porque há muita gente, por que isso é importante? Porque muita gente diz que é impossível ser santo. Não. A santidade, a santificação, ela é absolutamente possível para a vida do cristão. Senão ela não era exigida na Bíblia, né? O escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. É impossível ter relacionamento com Deus se você não vive uma vida de santificação. Então a santificação bíblica proposta pela Bíblia, ela é possível. Deus espera que seus servos busquem isso e a gente sabe, biblicamente também falando, que é absolutamente necessária, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Agora é importante também que a gente explique que essa santificação, ela divide-se em 3 momentos, né, em 3 aspectos, que é o posicional, né, que é a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, estamos em Cristo, nós vamos ver isso daqui a pouco. O processual, né, o progressivo, que é aquele que a gente vai amadurecendo, vai aperfeiçoando, vai abandonando os pecados, vai melhorando a nossa prática cristã. E aí sim nós temos a santificação final, que é o aperfeiçoamento pleno, né, que é a glorificação. Que quando nós falamos de santificação, as pessoas que defendem que é impossível a santificação, porque eles esperam a santificação apenas no aspecto final, né, de glorificação. E a santificação não é apenas no aspecto final, ela é posicional, ela é progressiva no sentido de que ela progride, né, que ela melhora a cada dia, e ela é também final no sentido de que seremos glorificados e nunca mais seremos atingidos pelo pecado. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 até o verso 20. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você que está estudando conosco deve procurar fazer uma leitura pausada e minuciosa do texto. Nossa introdução. A santidade, característica moral e prática da fé cristã, é um dos ensinos mais presentes nas Escrituras. Para o homem dos nossos dias, a santidade é representada por pessoas de um grupo tidas por retrógradas, atrasadas e que estão desconectadas com os costumes e regras do mundo. A santidade bíblica, ela envolve, né, um alto padrão de moralidade. Ela não é somente isso, mas envolve, especialmente no seu aspecto social, seu aspecto político, né? Envolve, né, nos aspectos relacional, né? Envolve esse elevado padrão de moralidade. Ainda que santidade não é mero moralismo, mas exige esse elevado padrão de moralidade. E para o mundo atual, um elevado padrão de moralidade é ser retrógrado, né? É ser atrasado, porque a modernidade, ou melhor, a pós-modernidade veio
e está aí e apresenta para as pessoas como regra a quebra das regras, a quebra dos padrões, a desconstrução das tradições, a desconstrução de tudo aquilo que eles entendem como antiquado. O problema é que essa desconstrução desconstrói também aquilo que é fundamental. Então nós olhamos para o que o texto diz aqui, né? A santidade, característica moral e prática da fé cristã, é um dos ensinos mais presentes nas Escrituras. Mas para o homem dos nossos dias, a santidade é representada por pessoas de um grupo tido como retrógrado, atrasado, porque para essas pessoas, né, da pós-modernidade, a regra é não ter regra. A flexibilidade dos padrões morais, o relativismo da verdade e assim por diante, o que não cabe essas coisas dentro dos padrões bíblicos de santidade, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. A verdade é que a santidade é desprezível para o mundo, pois ela faz parte do caráter de Deus, e para ele a santidade é necessária para os que o seguem, né? A verdade, a santidade é desprezada, né? É desprezível para o mundo. A própria Bíblia diz, né, que Jesus disse que as pessoas não iam até ele, não é porque não entendiam, é porque elas amavam mais o pecado. Elas amavam mais a prática do pecado. O apóstolo João disse que a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Isso é por essa razão que o mundo odeia Deus, odeia a santidade de Deus, porque eles amam as trevas, porque eles amam o pecado. Não é porque é uma coisa que de fato seja antiquado ou qualquer outra adjetivação que possa dar. É porque, na verdade, por que o mundo odeia Deus? É porque o mundo ama o pecado e Deus é absolutamente o oposto do pecado. O mundo que odeia Deus ama o pecado. Primeiro tópico, a santidade de Deus. Deus é santo. O primeiro motivo pelo qual os cristãos ensinam e buscam a santidade é porque Deus é santo. Nós vemos isso lá em Levítico, né? Deus é santo. Nós vemos em todo o culto judaico, né? Especialmente as descrições ali do livro de Levítico, as exigências de Deus era uma representação da sua santidade, da sua pureza. Diferente do que o mundo pensa, a santidade divina é descrita como algo lindo e admirável. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Porque é básico essa compreensão, né? Quem é que não acha bonito a pureza, a beleza? Só quem ama de fato o pecado. Observe que a beleza do culto para os hebreus estava na santidade do Todo-Poderoso. E não em quaisquer outros elementos que pudessem desviar a perspectiva de uma adoração a um Deus santo. Por meio da santidade, o mundo pode ver a glória do Senhor em nós. Por meio de uma vida de santidade, o mundo verá Deus. O mundo verá o caráter de Deus. Nós somos santos posicionalmente em Cristo, e isto nos leva a refletir a santidade de Cristo. Esse aspecto é importante quando nós falamos, por exemplo, da justificação, que é a justiça de Cristo imputada a nós, ou seja, o caráter de Cristo imputado a nós. Quando nós vivemos em santidade, o mundo olha para nós e vê Cristo. O Senhor Jesus é santo. Jesus é descrito como estando bastante tempo cercado de pessoas pecadoras, mas sem ser afetado pelos pecados delas. Ele foi oferecido como um cordeiro imaculado, sem pecado, pelos nossos. E até o inimigo reconheceu a santidade de Jesus. Enquanto a ignorância é uma coisa terrível, né? A ignorância é uma coisa terrível, porque o texto realmente
né, ao chegar em Cafarnaum e deparando-se com um homem endemoniado, antes de libertá-lo, Jesus ouviu o reconhecimento de sua santidade. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso quem disse foi um demônio. Um demônio. Olha só o que eu estou querendo dizer aqui. O que é ignorância? É algo, né, absurdo. Não é à toa que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Porque os fariseus chamaram Jesus de demônio, de louco, de uma série de absurdos. Os homens, os doutores da lei, chamaram Jesus dessas coisas absurdas. Mas um demônio que conhece o mundo espiritual, ele reconhece quem Jesus é. E ele reconhece que Jesus é o Santo de Deus. Que ele não tinha parte com coisas desse mundo, nem com a maldade do mundo espiritual. Muito pelo contrário. Enquanto os homens da religião não conseguiam enxergar quem Jesus é, Satanás, seus anjos, reconhecem quem ele é. O próprio Senhor Jesus falou sobre a sua santificação. Em João 17:19 ele diz: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, a ideia de Jesus aqui é dizer: por eles eu vivo absolutamente na verdade, eu não me desvio da verdade, eu sou a verdade, para que eles, estando em mim, sejam santificados na verdade. O Espírito é santo. O Espírito que Deus deixou para nos guiar na ausência temporária do Senhor Jesus Cristo é chamado de Espírito Santo. Esse nome já nos mostra que ele é o Consolador, o que se manifesta na igreja por meio de sua presença e seus dons, e que atua neste mundo para convencer os pecadores e santificar aqueles que receberam a Jesus. Nós sabemos que a obra do Espírito Santo é uma obra santificadora, porque a obra do Espírito Santo também é de aplicar o caráter de Jesus em nós, de consolidar a imagem de Cristo em nós, no sentido de o caráter de Cristo em nós. Quanto mais nós nos abstemos do pecado, mais buscamos a Deus, o Espírito Santo nos faz mais parecido com Jesus. Isso é muito importante. A obra do Espírito Santo é nos santificar e nos fazer parecido com o nosso Salvador. Dessa forma, ele cumpre em nós a profecia de Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, olha só o que o Espírito Santo em nós fará em nós. E eu porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis os meus mandamentos. O Espírito Santo nos leva a uma vida de pureza, de santidade bíblica. Somente pela atuação do Espírito, do Santo Espírito, conseguimos praticar a santidade em nossa vida. E é importante a gente observar isso, né? Porque muitas pessoas falam assim: fulano é cheio do Espírito Santo. Especialmente no contexto pentecostal, tem muito essa frase, né? Muito essa afirmação que fulano é cheio do Espírito Santo. E sim, existem pessoas cheias do Espírito Santo. Agora, qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Para muitas pessoas, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que manifesta dons. Falar em línguas, interpretar línguas, pregar, enfim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, para muitas pessoas, é uma pessoa que manifesta dons. Mas parece que Paulo, lá em Gálatas, não apresenta dessa forma. Parece que Paulo, em Gálatas 5, 4 e 5, né, nos capítulos 4 e 5, Paulo fala sobre o andar no Espírito, sobre o fruto do Espírito. Parece, né, e que está muito claro ali, que não é que uma pessoa que tenha dons não seja cheia do Espírito Santo,
Mas parece que a regra para a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é um caráter transformado, não necessariamente dons. Quando é então que nós observamos e conseguimos ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quando ela tem um caráter transformado, uma vida transformada. Quando a santidade para ela é mais importante do que o dom. Quando a santidade para ela é mais importante do que a visibilidade, mais importante do que o cargo. Enfim, ter uma vida santa, pura para essa pessoa é mais importante do que qualquer outra coisa em relação à sua vida dentre os demais. Então, santidade, ser santo, ser cheio do Espírito Santo é ser santo, é ser dominado pelo Espírito Santo, e as evidências que vemos é vida transformada, é fruto do Espírito. Segundo tópico, a santificação como um processo, que é importante nós observarmos, o texto diz aqui, quando se fala a respeito da santificação como um processo, tem-se em mente 3 aspectos distintos, que veremos nos subtópicos abaixo. Mas é importante nós falar também sobre a santificação como processo, o que é diferente da salvação como processo. A salvação não é processual, ainda que há na salvação aspectos temporais que estão diretamente relacionados com a santificação. Agora, a santificação não, ela pode ser processual, ela é posicional e ela é final. Então, se ela tem 3 aspectos, ela é processual. Então, nós iremos ver esses 3 aspectos nos próximos subtópicos. Primeiro subtópico, a santificação posicional, que falamos já alguma coisa sobre, mas vamos lá. Essa perspectiva de santificação nos leva a entender que todos aqueles que foram salvos em Cristo são santos. São santos. Sabe aquela ideia de algum cristão dizer assim, mas eu não sou santo. Então, você não está em Cristo. Não está em Cristo. Talvez a pessoa diga isso de forma ignorante, por não saber. Muitas vezes eu já vi muitas pessoas falarem isso, querendo dizer eu não sou perfeito. Aí sim, tem razão. Ninguém de nós é perfeito. Agora dizer que nós não somos santos, nós somos santos. Nós somos santos sim, porque nós estamos em Cristo e Cristo é santo. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, então nós somos santos. A santificação, no seu aspecto posicional, é porque nós aceitamos Jesus. Nós confessamos a Cristo, nós estamos em Cristo, nós confiamos em Cristo, nós esperamos a salvação em Cristo, então nós somos santos. Se nós estamos em Cristo, como pode nós estarmos em Cristo e não sermos santos? Isso não existe. Se eu não sou santo, então não estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, então sou santo. Então, se eu estou em Cristo, eu sou santo, ainda que eu não seja perfeito. Isso é um outro momento da história, é um outro aspecto. Ainda que passem por tribulações e nem sempre demonstre a perfeição, somos chamados de santos, sim. Quando Paulo escreveu aos crentes de Corinto, ele os cumprimentou dando da seguinte maneira: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Se invocamos o nome do Senhor com sinceridade, se Cristo Jesus está em nós, se entregamos a nossa vida em Cristo, como diz aqui no slide anterior, nós não somos perfeitos, mas somos santos sim. Lendo a carta de Paulo, percebemos que aqueles crentes estavam longe da perfeição espiritual. Longe da perfeição espiritual, longe da perfeição moral. Eles tinham dificuldades em assuntos relacionados à união, uso da justiça nos tribunais, tolerância com problemas sexuais e administração dos dons espirituais. Se olharmos o que Paulo escreveu após essa saudação, teremos dificuldades para entender como aquele grupo de crentes poderia ser chamado de santo, mas Deus os via como santos. Por quê? Porque por mais que imperfeitos, eles criam em Jesus. A fé deles em Jesus era verdadeira, era pura, e eles estavam no processo de aperfeiçoamento. Mas posicionalmente eles estavam em Cristo porque eles acreditavam em Jesus, confiavam em Jesus para a sua salvação, então eles eram santos.
Notamos que o fato de não sermos perfeitos não nos isenta de andar em santidade, pois é preciso continuamente uma mudança de vida. O que é importante fazer essa distinção, né, entre vida perfeita e vida santa, vida santificada. A perfeição é coisa que iremos alcançar apenas fora desse mundo. Que fique bem claro isso. Qualquer pessoa que ouça essa mensagem hoje, ou qualquer outro momento, e que tenha que entender que a perfeição, a absoluta perfeição, nós só alcançaremos no tempo da glorificação de nossos corpos, isso na eternidade. Aqui, nesse mundo, por mais piedoso, por mais santo, por mais moralmente perfeito que uma pessoa possa ser, ela ainda não é perfeita. Ela ainda não é perfeita no sentido absoluto, porque a perfeição no sentido absoluto, no sentido absoluto em relação a nós, né? Não em relação a Deus. É óbvio que no sentido absoluto, em relação a Deus, isso nunca será possível. Mas em relação a nós mesmos, essa perfeição só alcançaremos fora desse mundo, só depois da glorificação. Paulo, após mencionar várias práticas pecaminosas antigas dos coríntios, ele diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Senhor. Quando vocês estavam fora de Cristo, vocês não haviam sido lavados, vocês estavam sujos. Não haviam sido santificados, não estavam em Cristo, porque estavam fora de Cristo. Não havia recebido ou imputado a justiça de Cristo em vós. O Espírito do Senhor não estava em vós. Mas agora que vocês aceitaram Jesus, vocês foram lavados, vocês foram santificados, receberam a justiça de Cristo. E o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, os santifica. A santificação progressiva. Esse é um aspecto muito importante da santificação. Somos chamados por Deus para seguir em frente na caminhada cristã, nunca para retroceder. A cada ocasião em que um servo de Deus resiste ao pecado, ele não somente glorifica a Deus em suas ações, mas também cresce em santidade. O apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, e está dentro desse aspecto da santificação progressiva. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Isso é muito importante. Fomos salvos da condenação eterna, do julgamento, porque agora estamos em Cristo. Estamos sendo salvos do poder do pecado, da influência do pecado. E seremos salvos de toda corrupção e de toda possibilidade de corrupção quando na glorificação. Somos chamados por Deus para seguir em frente na caminhada cristã, nunca para retroceder, sempre melhorar. A cada ocasião em que um servo de Deus resiste ao pecado, ele, na verdade, não está somente a glorificar em Deus as suas ações, mas também está crescendo, está amadurecendo em santidade. Esse crescimento nos leva a ser mais parecido com Jesus Cristo. Provérbios 4,18 diz: mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a vida do cristão, irmão. Inclusive, o professor deve explorar isso com seus alunos, que é inadmissível que um cristão não cresça espiritualmente, não amadureça espiritualmente, não melhore moralmente, não melhore espiritualmente. É óbvio que o momento final da glorificação será algo extraordinário, que não se resume apenas no melhoramento da vida, mas nesse aspecto processual da santificação tem que haver uma evidência forte, né, de uma melhora na vida. Olha só o que João Batista dizia: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Arrependam-se e mostrem evidências desse arrependimento de vocês. Ou seja, o que João Batista estava dizendo para aquele povo? Não basta vocês vir aqui, ser batizados e sair por aí dizendo que vocês se arrependeram, se não há evidências. Vocês precisam viver uma nova vida, praticar novas coisas, para que vocês então
sejam compreendidos como novas criaturas. É certo que, da parte humana, no que nos cabe, a progressão na santificação envolve a ação do indivíduo. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, o Espírito Santo de Deus opera em nós e nos habilita a fugir do pecado, a nos abster do pecado, a abandonar o pecado. Não é uma ação puramente do Espírito Santo, é uma ação em conjunta. Aqui podemos perceber um trabalho conjunto entre a vontade de Deus e a ação humana. Do contrário, não seria salvação. Do contrário, não seria mudança. Nós precisamos entender que há uma responsabilidade em nós, né? E o professor precisa dialogar com seus alunos sobre essa questão. Existe a resposta humana, porque se não houvesse resposta humana, não haveria obediência. A obediência não é algo imposto. Isso não é obediência. Isso é retirar a personalidade, anular a pessoa. Porque a obediência cristã a Deus, a sua palavra, é um aspecto que vem da vontade humana, do desejo de obedecer a Deus por amor a Ele. A vontade divina é que guardemos o nosso corpo de qualquer contaminação que advenha de um ato sexual desaprovado por Deus. A prostituição era e ainda é um mal que faz com que a sexualidade se torne corrompida e leve seus praticantes ao inferno. Os pecados de impureza são geralmente os pecados mais comuns, né? Porque a sexualidade é parte inerente à natureza humana e o diabo usa muito esses aspectos para degradar e para humilhar as pessoas. É importante que a gente saiba que, como santificados, que como santos, as impurezas não podem fazer parte de nós. Afinal de contas, nós lemos agora há pouco que nós fomos lavados. Nós fomos lavados. Se nós fomos lavados, nós somos então retirados da sujeira da impureza. Então, o cristão verdadeiro não pode viver em prostituição, nem dando lugar para as imoralidades e para as impurezas sexuais. Isso certamente os levará a uma vida de condenação. A santificação perfeita ou final, que nós chamamos de glorificação do corpo. Neste mundo teremos de lidar sempre com conflitos que podem nos levar ao pecado, mas quando formos glorificados, quando nosso corpo for transformado, quando estivermos para sempre com o Senhor, não nos preocuparemos mais com os desafios com que passamos neste mundo a fim de não pecar. Essa é a nossa grande esperança, né? Nós tínhamos a primeira esperança de estarmos em Cristo. Nós temos a segunda esperança de melhorarmos, de amadurecermos, de crescermos, de sermos usados por Deus no seu reino, na sua missão. E a nossa grande esperança é de um dia nunca mais ser afetado pelo pecado, de um dia estar eternamente com Cristo. Não pecaremos mais, nem estaremos sujeitos à morte, e estaremos no estado da santificação perfeita com Deus. Nesse tempo, no estado eterno, nós não seremos mais afetados pelo pecado, porque o pecado não existirá mais, porque, segundo a palavra de Deus, tudo nesse tempo será restaurado. Terceiro tópico, a santidade na prática. A santidade na vida diária, que é importante, né? É desconcertante para o ser humano orgulhoso deparar-se com o fato de que não pode salvar a si mesmo. Mas isso não muda a realidade da mecânica da salvação, né? O fato de nós dizermos que o homem não pode adquirir para si mérito para a sua salvação não significa que ele não tenha responsabilidade de responder ao chamado da salvação.
Diante da realidade de que servimos a um Deus santo e o representamos nesta terra, é preciso que externemos a santidade em que o Espírito Santo nos ajude a crescer. Portanto, como filhos de Deus, devemos ser presentes onde Ele nos enviar e ali refletir a sua glória. A santidade na prática é algo muito importante. A santidade na prática é ser a luz do mundo, é ser o sal da terra. É por isso que Jesus diz que nós precisamos fazer as nossas boas obras no sentido de que viver a vontade de Deus para que o mundo veja e assim glorifique ao Pai que está no céu. Para que, glorificando o Pai que está no céu, as pessoas possam temer a Deus. O desejo do Senhor é que sejamos santos, interagindo com o ambiente que nos cerca. Afinal, somos o sal e a luz da terra. Mateus 5, 13 e 14, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, é impossível você colocar sal em alguma coisa e não ser percebido. É impossível. É impossível. Coloque sal num copo d'água, um pouquinho possível. Coloque sal num alimento, em qualquer coisa e prove. Haverá mudança. A luz traz a realidade, mostra, dissipa as trevas, dissipa a escuridão. Nós somos chamados por Cristo para sermos sal da terra e luz do mundo. E isso deve refletir no nosso dia a dia, sendo a diferença, fazendo a diferença moral, fazendo a diferença espiritual na vida das pessoas no ambiente em que vivemos. Podemos manifestar a santidade em nossa vida cotidiana, principalmente no ambiente acadêmico e profissional. Saiba que se Deus permitiu você estudar ou trabalhar, é seu dever glorificar a Ele com seu testemunho, com seu intelecto e trabalho, fazendo as escolhas que glorificam a Ele e que levam as pessoas a glorificar a Ele também. Seja um aluno ou aluna aplicado ou aplicada e um profissional excelente, é possível também manifestar a santidade em nossa vida, em nosso lar, com uma boa conduta, com escolhas que levem as pessoas a confiar em Deus. Se ignorarmos nossos entes queridos, contemplamos somente as limitações que eles têm. Deixamos de santificar a Deus dentro de casa, de honrar os pais e de ser posteriormente referência para os nossos filhos. Devemos viver uma vida que agrada a Deus em nossas casas, para que bênçãos sejam derramadas sobre nós. Devemos experimentar a santidade em todas as áreas da nossa vida, inclusive no namoro, nos nossos relacionamentos. Se eu entendo que meu corpo é templo do Espírito Santo, não posso conviver com a ideia de meu corpo, minhas regras, pois isto desagrada ao Senhor. O apóstolo Paulo fala isso lá em Coríntios, que nós somos templos do Espírito Santo, nós pertencemos ao Espírito Santo. Então, eu não posso fazer com o meu corpo aquilo que eu bem quiser, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. O namoro é um tempo de conhecimento, não da prática sexual entre um homem e uma mulher, para que se casem depois com a bênção de Deus. Lembre-se de que a santidade de Deus em nós deve ser vista em nossas ações. Isso significa a nossa forma de vestir, falar, trabalhar e conviver com outras pessoas. Ou seja, a santidade de Deus evidenciada em nossas ações mostra que as nossas escolhas não são tomadas por pessoas dominadas pelo pecado, mas dominadas pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas, elas percebem.
Ninguém é tão tolo que não perceba quando as atitudes de alguém são mesquinhas, são avarentas, são por puro egoísmo, por pura vaidade, por puro interesse impuro. Ninguém é tolo que não perceba isso. E quem faz isso, quem toma decisões assim, são pessoas dominadas pelo pecado. O santo de Deus, o cristão salvo em Cristo Jesus, tomará decisões totalmente opostas a essas. Santos de Deus não se portam de forma vergonhosa no trabalho ou no ambiente de estudos ou familiar. Pessoas santas têm uma linguagem que inspira os ouvintes a pensar nas coisas de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo não se envolve em negócios reprováveis. Se mantém fiel em qualquer ambiente, mesmo que ninguém esteja olhando, pois esses são traços do caráter de quem vai para o céu. Me lembro do Nick Moretti, um pregador jovem da internet aí, que ele fala assim: hoje em dia, no meio cristão, especialmente no meio jovem, nós já não temos mais moral, né? Ninguém nos respeita mais. Antigamente, quando um amigo nosso falava um palavrão perto da gente, ele logo pedia desculpa. Ô moço, desculpa, você é crente, né? Hoje em dia ninguém nem tá aí. Hoje em dia a pessoa fala um palavrão perto de um crente, ele nem se importa. E ele não se importa porque muitas vezes ele vê esse cristão falando palavrão. Ele não se importa porque muitas vezes ele vê esse cristão se abstendo de qualquer posicionamento em relação à pureza, né? Então, por isso que o comentarista diz aqui: os santos de Deus não se portam de forma vergonhosa no trabalho ou no ambiente de estudo familiar. Pessoas santas têm linguagem que inspira os ouvintes a pensar nas coisas de Deus. Quando nós temos uma linguagem que não inspira nada, a pessoa vai fazer qualquer coisa perto da gente sem nenhum constrangimento, porque ele não está vendo evidência nenhuma da presença de Deus. Mas quando ele vê evidência da presença de Deus, quando ele cometer um erro, quando ele tiver uma conduta reprovável perto de você, ele vai se constranger, porque sabe que você é um santo de Deus. A santidade é percebida na fidelidade entre os cônjuges e na nossa forma de lidar com o dinheiro. Como se percebe, a santificação é vista pelas pessoas que nos cercam. E Deus assim planejou para que vissem a glória dele em nossa vida. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Nós somos o exemplo para a nossa comunidade. Como eu acabei de dizer, se a nossa linguagem, a nossa conduta não segue nenhum valor, nenhum princípio bíblico de santidade, ninguém vai olhar para nós e vai respeitar ou glorificar a Cristo, porque não está vendo nada diferente dele. As pessoas olharão para nós e temerão, não a nós, mas a Deus, por causa da presença de Deus em nós. E se nós não vivemos uma vida santa, não há presença de Deus em nós. Somos santificados pela palavra. O Senhor Jesus sabia da importância da santificação e também do preço que se paga para que o crente tenha uma vida de santidade. Por isso, ele orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor nos mostra que o tempo dedicado à leitura tem uma enorme influência na nossa vida espiritual, especificamente para a santidade. Olha só, né? Nós estamos falando aqui para jovens, é importante que os jovens entendam o seguinte: você né? Existe essa frase, né, dos nutricionistas: você é aquilo que você come, né? No sentido, a sua saúde corporal é resultado daquilo que você come. A sua saúde espiritual é resultado daquilo que você alimenta a sua mente, seu coração, né? Não tem como você ser santo se você passa o dia todo assistindo novela, filmes imorais, músicas com essas letras imorais. Que as letras das músicas de hoje, quase sempre todas é imoral. O funk é imoral, o sertanejo é imoral, a MPB é imoral. Essas coisas são tudo imorais. A pessoa passa o dia inteiro ouvindo essas coisas. Não lê a Bíblia, não lê um bom livro, não ouve uma boa mensagem de bons pregadores, não ouve bons louvores.
e quer ter uma vida santa. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nós precisamos ter uma escolha de nos alimentar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração com aquilo que é benigno, com aquilo que é de Deus. Do caso contrário, a sua vida será uma tragédia. A sua vida será uma tragédia. À medida que nos dedicamos à leitura, à meditação e ao estudo da palavra, entendemos melhor o caminho de Deus para a nossa santificação. O Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você medita na palavra de Deus, a palavra de Deus vai te estimular a uma vida de santidade. Mas se você passa o dia ouvindo músicas mundanas, assistindo vídeos idiotas na internet, você será estimulado a fazer aquilo que aqueles vídeos estão fazendo. Quando a palavra ocupa espaço em nossa mente, temos menos tempo para focar nas coisas deste mundo. Isso é importante, né? Que eu acabei de falar. Você alimenta a sua mente, o seu coração, com aquilo que você sabe que vai ser a realidade no seu dia a dia. Se você alimenta a sua mente, o seu coração com coisas más, a realidade da sua vida será maldade. É por isso que o escritor aos Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, é daquilo que está no seu coração que a realidade da sua vida será. Se o seu coração está cheio de maldade, a realidade da sua vida será de maldade. Se o seu coração está cheio de bondade, a realidade da sua vida será de bondade. A santidade nos conduz para o céu. Há quem veja a santidade como uma condição moral, que serve somente para nos atrapalhar de ter uma vida de prazeres e realizações mundanas. Mas, se pensarmos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nos lembraremos de que existe em nós uma consciência que nos diz o que fazemos de certo ou errado, e com esse juízo, um sentimento de alegria ou culpa, com a sensação de que chegaremos em algum lugar. De fato, as pessoas, nós falamos isso lá no início, que a pós-modernidade vai olhar para a santidade como um empecilho para a minha realização pessoal, para a minha satisfação. Mas isso não é verdade. A santidade é um empecilho para satisfação da carne, satisfação do pecado. E quem satisfaz a carne, satisfaz o pecado, vai para o inferno. Isso é básico. Então, a santidade, de fato, ela vai tirar de nós a satisfação no pecado. E nós precisamos ter satisfação em Jesus e não no pecado. Se cremos na vida eterna, devemos também crer que um dia estaremos diante de Deus para ouvir: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25 e 21. Precisamos nos acostumar com a santidade como um elemento que nos levará para a glória, e sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade não é uma invenção humana, não é uma crueldade de Deus para nos impedir de termos satisfação. A santidade é a vontade de Deus para nos livrar da escravidão do nosso pecado. A santidade é viver a vontade gloriosa de Deus. Nossa conclusão: viver em santidade é um desafio constante para todo aquele que já nasceu de novo, mas é um desafio pelo qual não passamos sozinhos. Deus nos proporciona o seu Espírito Santo para nos conduzir em santidade, sempre nos trazendo através da sua palavra os caminhos a trilhar para agradar a Ele. E se Deus nos ordena a viver uma vida de santidade, é possível vivê-la, pois Ele jamais nos ordenaria a fazer algo que não pudéssemos cumprir. Amém? Então é isso aí. Você que usa slide produzido pela EBD em Foco aí na sua igreja, tire uma foto e nos mande para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. E é isso aí. Na plataforma ebdemfoco.com você tem
tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui. Até a próxima. Paz e bem a todos.